Então nós vamos seguir com o nosso curso, agora falando sobre arquitetura de branding. Arquitetura, o próprio nome já diz, é a construção do planejamento, né, da ideia até a construção, a concepção, aquilo tornar real. Se a gente vai pensar na arquitetura de um prédio, começa-se pelo projeto, pelo planejamento. E, não sei se todo mundo sabe, mas um arquiteto, quando ele vai fazer um projeto, desenvolver um projeto, parte desse trabalho é analítico, ou seja, é técnico, é ferramentas. O arquiteto, ele precisa ter um conhecimento dos cálculos necessários, das medidas. Ele vai precisar desenvolver na arquitetura algo que seja, que exista dentro de uma lógica matemática, de uma ciência. Aquilo precisa respeitar certas regras. É o que a gente chama de pensamento analítico, que é um pensamento muito mais lógico, né? Que é, né, justificado por uma ciência. Então o arquiteto ele vai fazer os cálculos necessários para aquele prédio ficar de pé, para aquela estrutura se manter. Enfim, tudo isso exige uma experiência, exige um estudo, exige um olhar muito mais técnico, correto? No entanto, também no desenvolvimento desse projeto, cabe um pensamento mais criativo. Ou seja, depois que você respeitou todos aqueles cálculos para aquele prédio ficar de pé, para aquela estrutura se manter, você pode pensar, né, em fazer ali de forma mais livre a sua criação. Poxa, será que essas paredes elas vão ser em linhas retas? Será que a gente pode fazer alguma coisa circular, abaulada? Esse prédio, como que vai ser a cara dele? De que cor ele será? Enfim, tudo respeitando também a construção analítica e matemática. É a união das duas coisas. A arquitetura de branding também é a mesma coisa. Então, para você criar uma marca, para você criar a sua marca, você vai precisar, claro, ter, né, uma cabeça muito criativa, sem dúvidas. Mas não se engane que é só isso. Você vai precisar também ter conhecimento, estudo, ferramentas. Existe uma matemática por trás do branding, que é o estudo do seu público, o estudo do mercado. E que a sua criação, a sua criatividade, ela vai precisar de alguma forma também se enquadrar em certos modelos. E essa é a ideia que eu quero essa é a ideia primeira que eu quero trazer para você. De que comunicação, de que branding não é, como todo mundo pensa, só criatividade. Mas é também um estudo do que funciona, do que funcionou, né, durante todos os tempos. É estudo de caso, é estudar o que as grandes marcas fizeram. Por que deu certo, por que deu errado, o que aquele público espera. Então tem muita parte que é objetiva, né? Se utilizar das pesquisas, do estudo, né, da literatura científica dentro do universo de comunicação e também sem ignorar a criatividade, a sua criação, né? Essa parte mais abdutiva, podemos dizer assim. Bom, vamos construir então, né? Vamos fazer a arquitetura de branding. Antes do prédio existir, né, a construção, a parte visível, a gente precisa do projeto, do planejamento, da estratégia. Aquela parte que ninguém vê, que está embaixo do prédio. Aquele alicerce que sustenta aquela marca, no caso do branding. Como que a gente constrói essa parte invisível, essa parte estratégica? Bom, é um trabalho
analítico, sem dúvida. E aqui eu quero trazer um primeiro conceito. Proposta de valor e diferenciação, ou então proposta única de valor, que a gente pode falar popularmente como posicionamento. Você precisa construir para a sua marca, para a sua empresa, para o seu negócio, a sua proposta de valor e diferenciação. O que é isso? Nada mais é do que uma estratégia para você criar valor e criar a sua diferenciação dentro do mercado. Para a criação dessa proposta única de valor, a gente precisa olhar para duas coisas diferentes. Então vamos por partes. Primeiro, vamos criar a nossa proposta de valor. Primeiro, o que é valor? Para eu poder criar minha proposta, eu preciso entender e ter muito claro o que é valor. Valor é a transformação gerada para o seu consumidor e que ele percebeu. Por exemplo, você é designer e você vende projetos de design. Um exemplo, identidade visual. Quando você vende esse projeto, você entrega esse projeto, você fez uma transformação para o seu cliente, para o negócio dele. Sem dúvida. Visualmente era uma coisa, agora visualmente é outra. Houve transformação. Você gerou transformação. Porém, só é valor se o seu cliente percebeu que houve transformação. Porque o valor, ele é entendido pela ótica, pelo olhar do cliente, do consumidor. Se você entregou uma identidade visual e o seu cliente olhou e falou assim, não transformou, não mudou nada, você não criou valor. E isso é para identidade visual, isso é para site, isso é para qualquer projeto, para qualquer produto, para qualquer serviço, independente. Valor é transformação gerada e percebida pelo consumidor. Se você transformou e o seu consumidor não percebeu, isso não é valor. Aqui a gente está falando de algo um pouco subjetivo, porque dependendo do cliente, ele vai ter facilidade de perceber a transformação. Então, só se constrói valor olhando para o público, para a necessidade do público. Eu vou desenvolver os meus projetos, eu vou vender os meus produtos, meu serviço, mas para quem? Quem é meu público? O que ele está precisando? Qual é a transformação que ele está esperando? Qual que é o problema, o grande problema que eu tenho a solução? Você precisa construir o valor a partir da necessidade que ele tem. E aí quando isso é um grande erro de muitos designers, é achar que está vendendo só design, está vendendo só projeto de design. Quando, na verdade, se você chega para o seu cliente e fala assim, qual é o seu problema? Ele não vai falar, o meu problema é não ter um site, o meu problema é não ter uma arte para... Tudo bem, pode até ser que exista um cliente que ele fale e expresse dessa forma. E esse cliente ele tem uma clareza muito maior. Mas a maioria, se você perguntar qual é o seu problema, ele vai falar, eu preciso vender mais. Eu preciso atrair mais clientes. Eu preciso ser mais atrativo. Eu preciso ganhar mais clientes. Ele está pedindo para alguém trazer essa solução, para alguém gerar essa transformação no negócio dele. E você, enquanto designer, você tem uma ferramenta que é o design e que é o meio para chegar nessa transformação, nesse valor que ele está querendo que se gere.
Ou seja, é muito diferente você vender arte, ao invés de você vender resultado e solução para aquele problema que o seu cliente está se queixando. Quantas vezes pode ter acontecido com você de ter vendido um projeto de design e o cliente não ficou satisfeito porque aquilo não reverteu em mais venda, porque aquilo não trouxe mais clientes para ele, porque aquilo não mudou e não transformou o negócio dele? Entende que nessas situações você não criou valor? Então você precisa pegar a ferramenta design que você tem, entender qual que é a transformação esperada pelo seu cliente, e cada cliente vai ter uma necessidade diferente, talvez, é fazer que a ferramenta entregue aquela solução, aquela transformação, e aí você criou valor, você gerou valor. Então, quando eu falo crie a sua proposta de valor, é olhar para o seu público, entender a necessidade que ele tem, quais são as dores, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, os desejos, e você entregar isso através do design. Isso é criar valor. E qualquer outra coisa é dispensável para um negócio que está, buscando construir branding, construir marca. Uma coisa que também deve ser muito importante e que tem que ter muita clareza para nós é que a construção desse valor, a gente olha para a venda, sem dúvida. Você precisa vender mais projetos. Você fazendo tudo isso, você vai acabar vendendo mais projetos. Mas também é um olhar para relacionamento do cliente. Se você entrega a transformação, esse cliente ele vai permanecer com você por muito mais tempo. Porque se você gerou valor, se você transformou o negócio dele, você pode transformar muito mais. Então, o valor ele tem não só um papel de que você venda mais, mas também que você consiga ter laços muito mais fortes com seus clientes, sem sombra de dúvida. Essa é a primeira ideia. Construa valor. Construindo valor, é óbvio que você consegue aumentar o seu preço. Entenda, valor é uma coisa, preço é outra. Valor é entrega, transformação e é aquilo que o seu cliente está esperando. Preço é monetário. Estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de números aqui. Valor é qualidade, preço é quantidade. Quanto mais valor se entrega, mais se cobra, maior o preço. E quanto mais o seu cliente percebe, enxerga valor naquilo que você entrega, mais disposto ele estará a pagar. Lembra do exemplo da aula passada, do café? Está aqui explicado. São produtos diferentes, geram valores diferentes, experiências diferentes e por isso cobra-se diferente. O público que quer só tomar um café vai optar pelo mais barato. Agora, quem quer ter uma experiência diferente, enfim, quer ter uma embalagem diferente, enfim, quer ganhar mais, quer ter um outro tipo de transformação, ele vai encontrar um produto muito mais específico para a necessidade dele. E não se engane, essas marcas que estão no mercado, por exemplo, elas não constroem de forma aleatória a sua marca, mas elas estudam profundamente quem é o cliente que elas querem alcançar. Eu estou fazendo um produto mais caro, para um público mais exigente, a minha embalagem, o meu visual, a minha logo, tudo tem que contribuir para a construção desse grande valor para esse público específico. E por isso que existem grandes marcas e marcas posicionadas para públicos diferentes.
Existem marcas mais caras, que entregam para um público um pouco mais exigente, mas existem marcas de muito sucesso que também vendem para um público de ticket mais baixo e ganham também na quantidade. Isso é modelo de negócio. É um assunto que a gente não entra aqui. Mas o que é importante é você gerar valor para alguém. Seja para um cara que pague mais, para um cara que pague menos, mas você tem que gerar valor para alguém. Senão a sua existência no mercado ela é dispensada. Proposta de valor e diferenciação. Proposta de valor, acabei de explicar até aqui. Agora vamos entender o que é diferenciação, processo de diferenciação. Gerou valor? Você já criou, já conseguiu construir o valor? E claro que isso leva tempo. Como que eu vou me diferenciar do cliente que também gera valor e gera um valor muito parecido para um mesmo público? Esse cara é meu concorrente, esse cara está brigando com o mesmo cara que eu quero vender. Bom, eu não sei se já aconteceu com você, alguém perguntou ali, você enquanto designer, qual que é o seu diferencial? E você ficou ali, porra, nunca pensei nisso. Ah, meu diferencial é que eu entrego com qualidade. Não, isso é valor. Entrega de qualidade é valor. Isso não vai te tornar diferente. A não ser que você venda num mercado em que não exista nada de qualidade, nenhum produto de qualidade, nenhum serviço de qualidade. E eu sei que no design isso não acontece. Tudo bem que o mercado está escasso de bons profissionais, mas existem poucos profissionais que são muito bons. Então, se você fala para o seu cliente que você entrega qualidade, ele vai ver valor, mas ele não vai te achar diferente do outro. Porque ele também está enxergando qualidade no trabalho de outro, né, do seu concorrente ali. Você precisa criar diferenciação. Então, não é que você vai ser melhor ou pior, mas você vai ser diferente. Você vai entregar algo diferente. E existem técnicas para fazer isso, né? A primeira delas, e eu acho que é uma boa ideia que você vai, enquanto designer, entender, é na comunicação. Por exemplo, se você vai no mercado, na prateleira, e vê que as marcas já são visualmente diferentes e que de repente uma chama mais atenção do que a outra, você já está construindo diferenciação através de uma comunicação visual. Se você tem uma logo, se você tem uma tipografia um pouco diferente daqueles outros seus concorrentes, no mínimo, aquele cara que está ali procurando um designer, ele vai olhar e vai falar, pô, esse cara me parece diferente. O que ele faz, o que ele produz é um pouco diferente. Isso pode ser feito através do visual, isso também pode ser feito através do verbal, falar o que ninguém está falando. Construção de uma história, por exemplo. E existem outras formas também de se diferenciar. A entrega também é uma delas. Se os seus clientes entregam mais sem respeito a prazos, de forma mais lenta, se os seus clientes não têm uma abordagem comercial bem formatada, estratégica, você vai olhar para tudo isso e você vai construir a sua forma de se diferenciar. Quando você olha para o valor, você tem que olhar para o seu público, para o seu cliente. Quando você vai montar sua proposta de diferenciação, você vai olhar para os seus concorrentes, para quem está do lado, para quem está brigando pelo mesmo público. E aqui cabe essa parte mais analítica, que é o estudo dos seus concorrentes. Certa vez, aqui no Estúdio Audácia, a gente, né, ao atender um cliente, isso é muito recorrente, um deles se queixou. Falou assim, olha, pela primeira vez eu estou compreendendo o que vocês estão me entregando. Eu já conversei com 4 outras agências, muito confusas, não entendi direito o que elas entregam ou não.
e você matou todas as minhas objeções, né? Vocês aqui da Audácia resolveram o meu problema. Ou seja, construção de valor e já percebeu diferença. A gente, sem saber muito dos concorrentes, a gente já se diferenciou, porque a gente escutou, perguntou para o cara, para o nosso cliente, o que ele está querendo, o que ele está esperando. E só nesse atendimento mínimo, ele já viu diferença. Então, quanto mais você estudar os seus concorrentes, seja mandando mensagens, né, um cliente oculto, vendo como é que ele lida ali com o cliente, se ele é atencioso ou não, se ele demora para responder ou não, ou até mesmo conversando com os seus clientes que já foram atendidos por outras agências. Quais são os furos que os meus concorrentes têm? Eu preciso ser, né, o cara que não só não tem aquele furo, mas como eu construo valor em cima e vou me tornar diferente. Não existe outro caminho a não ser estudar a concorrência. E claro, qual que é a grande dificuldade? É você conseguir saber quem são seus concorrentes. Você pode pensar assim, bom, eu sou designer e vendo identidade visual. O Estúdio Audácia também vende, então o Estúdio Audácia é meu concorrente. Será? De repente a gente não está brigando pelo mesmo público. De repente a gente está vendendo para empresas mais tradicionais, empresas maiores, né, de grande porte, e você está oferecendo para profissionais autônomos. O que vai tornar concorrente não é só o produto, mas é a entrega como um todo. Né? É o mesmo perfil de cliente. E aí, claro, eu não estou aqui trazendo respostas, é você quem tem que descobrir quem são seus concorrentes. E eu sei que existem milhares de designers no Brasil e também não são todos eles que são seus concorrentes. Se tem designers que entregam produtos diferentes, já cortam eles do seu lugar, né? Do seu radar. Se existem outros designers que, de repente, ofertam coisas para públicos diferentes, já cortam também essa outra parcela. E aí você vai cortando até você chegar em pelo menos, né, 3, 4, 5 concorrentes. Tendo isso, você vai mapeando os concorrentes e estudando cada uma das diferenciações. Até então, estamos falando de construção, de proposta de valor e diferenciação. Se você fizer isso de forma estratégica, até aí você já caminhou um bom tanto que eu aposto que o seu concorrente, outros designers não chegaram até aí. E na próxima aula, na parte 2 dessa aula, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade da marca, que é uma construção muito mais criativa do que analítica. Só que isso a gente vai conversar já já. Te espero na próxima aula.